o convite, aceito. De verdade, não é querendo, porque eu estou na sua frente, mas eu admiro bastante seu trabalho como médico intensivista, como coordenador, como um mentor mesmo de ideias para a gente. é, Te conhecia desde o do Hospital de Clínicas. Eu acho que a gente nem teve muito contato devido aos dias diferentes, mas agora tenho o prazer de trabalhar contigo lá no Hospital Universitário. E aí, gostaria que você desse algumas palavras iniciais sobre esse tema tão importante, né, para a gente. Uhum. E é indiscriminado de antimicrobianos, inclusive antimicrobianos de largo espectro, né? Classes de antimicrobianos que a gente tentava reservar para situações mais peculiares, mais específicas, e a gente acabou, é, no calor da pandemia, logicamente que era um período de muitas indefinições em relação a muitas coisas, acabamos usando demais esses insumos, né, esses antibióticos, e isso fez com que esse processo de seleção de germes multi e pan-resistentes ele fosse acelerado de maneira exponencial. Né? De fato, a gente já vinha vivendo um processo de seleção cadenciada de germes, né, multi e pan-resistentes, né, em parte por uso indiscriminado de antimicrobianos, mas isso foi só isso, né? Já visto que a incidência de infecções relacionadas à assistência e até comunitárias por germes multiporresistentes vem aumentando. Né? Esse fenômeno de colonizações, infecções por germe multiresistente na comunidade, ele já vinha acontecendo em menor ou maior grau, né, como é o exemplo de algumas localidades nos Estados Unidos, que já tinha uma incidência relativamente alta de MRSA, Staphylococcus aureus, meticilina resistente, vindo da comunidade, pacientes acometidos por infecções comunitárias já chegando no hospital com esse tipo de germe, né? Uma situação mais peculiar dos norte-americanos, a gente não tem muito esse tipo de situação no Brasil, principalmente no Nordeste, mas para ilustrar que era um processo que já vinha tomando força e com certeza a gente vai identificar que a pandemia potencializou tudo isso. Então, mais do que nunca, nós estamos perante um cenário onde o uso racional de antimicrobianos é extremamente importante. E Uhum. como fazer isso?
principalmente no contexto hospitalar, internamentos em enfermaria, internamentos em unidade de terapia intensiva, né, de centro cirúrgico, porque é aí onde se concentra a maior carga de tratamento antimicrobiano com insumos, né, de largo espectro, em comparação com os esquemas que são utilizados em domicílio. Né? Então, como agir de maneira correta do ponto de vista de escolha em vários sentidos de como tratar esses pacientes acometidos por infecção, né? Tanto comunitários como hospitalares. Então, hoje a gente tem recomendações, né, de gerenciamento desses antimicrobianos atreladas a recomendações de prevenção de infecções relacionadas à assistência, né, de medidas de contenção, né, de colonização por germes, né, de diversas naturezas, como são as medidas de isolamento, né, de contato, de gotícula aerosóis, né, orientações em relação à via de administração, posologia, duração do tratamento, ao tipo de antibiótico que deve ser utilizado, né, e tudo isso no mesmo pacote de orientações, né, hoje ganha o nome de stewardship antimicrobiano, né, que é um nome da língua inglesa, mas se fosse traduzido para algo equivalente em português, seriam medidas de gerenciamento, né, desses esquemas antimicrobianos. Então, eu vou aproveitar esse momento para pincelar, para citar e comentar sobre alguns dos pontos mais importantes desse programa de stewardship antimicrobiano. Então, começar dizendo que toda instituição, todo hospital, e isso acontece em âmbito hospitalar, não é dividido por setor, né? A instituição precisa ter o seu grande guideline, o seu grande orientador desse gerenciamento, precisa ter um programa de stewardship antimicrobiano, que vai servir de norte para todos os setores, né, entenderem como devem proceder em termos de tratamento com antibiótico. Né? Então, o primeiro passo é instituir o protocolo, instituir a rotina, treinar as equipes. Por quê? Porque quando isso não acontece, inevitavelmente você vai ter condutas heterogêneas entre setores, condutas heterogêneas entre equipes de um mesmo setor, e a partir desse ponto você já não consegue ter um controle, um direcionamento adequado. Então, o primeiro passo é uniformizar, né, com referência no programa institucional de stewardship antimicrobiano. Dentro desse programa, é importante que se vislumbre esquemas antimicrobianos de primeira linha para infecções comunitárias. Né? Então, como aquela instituição vai lidar com a pneumonia que chegou da comunidade, com a infecção urinária que chegou da comunidade, né? Com as infecções, né, de outros sítios que vêm da comunidade. Por quê? Porque, com base nessa orientação, que deve, né, ser realizada considerando o perfil microbiológico da região onde a instituição está localizada, já se começa com esquemas antimicrobianos que, né, conversam com essa microbiologia. Então, o esquema empírico para um tratamento de infecção que vem de fora do hospital, ele tem que ser iniciado de maneira racional, considerando a epidemiologia da localidade. Né? Então, por exemplo, eu nunca vou instituir numa rotina de um hospital em Campina Grande, né, o uso da oxacilina para pneumonias comunitárias, porque a incidência de gram positivo como causador de infecção respiratória na comunidade, nossa região, né, é praticamente nula. Então, isso não faz sentido. Então, essa orientação ela precisa acontecer para o esquema empírico de primeira linha e para outros esquemas empíricos com o propósito de tratar infecções, né, adquiridas no hospital ou relacionadas à assistência também. Então, percebam que orientar esquemas empíricos, né, e a gente, via de regra, vai precisar entrar com antibiótico empírico, porque, né, o que subsidia
a escolha de um antibiótico direcionado à microbiologia não chega a tempo para que a gente faça isso para todos os doentes. Então, o que vai orientar o esquema empírico de antimicrobiano é a epidemiologia, tanto da comunidade, da região onde o paciente está, né, de onde o paciente está vindo, como do próprio hospital. Então, um elemento que precisa ser extremamente forte, né, e precisa estar bastante inteirado de qual a realidade local para orientar nesses esquemas empíricos é o ACCIH do hospital. Então, essas informações, a CCH de cada hospital precisa ter em mãos, e ela só consegue fazer isso fazendo levantamento de culturas, né, tanto de materiais como culturas de material biológico, para entender o que é que circula mais e o que é que causa mais infecção dentro de um hospital. Então, da mesma forma que o esquema empírico da comunidade foi baseado na epidemiologia daquela localidade, de onde o paciente vem, o esquema empírico do tratamento de uma PAV precisa estar sustentado naquilo que se encontrou em termos de microbiologia, né, de aspirados traqueais em pacientes acometidos por esse tipo de infecção, ou em culturas que foram feitas com propósito de vigilância também. Certo? Então, a gente só consegue tratar adequadamente aquilo que a gente conhece. Quando a gente não tem esse tipo de informação epidemiológica, inevitavelmente nossos esquemas empíricos são para muito além do que realmente precisava ser, e a gente acaba usando antibióticos mais pesados de espectros mais amplos do que a gente realmente precisaria, né, começar. Então, se eu sei que a Pseudomonas, mesmo as cepas multiresistentes no meu serviço, tem uma boa sensibilidade em um MIC, né, normalmente adequado para tratar com quinolona, eu posso colocar isso no meu esquema, na minha orientação para esquema empírico, e vai funcionar, vai conseguir tratar o doente evitando o uso de carbapenêmicos, né, de beta-lactâmicos mais pesados, etc. Certo? Então, precisa ter essa informação para começar o esquema empírico. Outro ponto importantíssimo do uso racional de antimicrobianos dentro de um programa de stewardship é instituir maneiras para fazer tanto o escalonamento antimicrobiano adequado, né, apropriado, como o descalonamento antimicrobiano em tempo hábil e, eventualmente, até a suspensão, né, que muitas referências bibliográficas trazem como precoce, mas na realidade não é precoce porque é no tempo certo, se a gente considerar que a gente faz isso com base em parâmetros clínicos e laboratoriais que justificam, né, a suspensão mais cedo do antibiótico. Né? Então, medidas como investimento em métodos de análise microbiológica mais rápidos para a identificação desses germes em tempo hábil, né, faz com que o descalonamento antimicrobiano aconteça mais precocemente. Então, se eu tenho uma cultura de secreção traqueal automatizada, com o MIC, né, adequadamente realizada, que me fornece um germe causador da infecção com 72 horas, em 72 horas eu vou estar fazendo escalonamento antimicrobiano. Eu posso estar passando de um carbapenêmico para um esquema mais brando, por exemplo. Então, são investimentos que, do ponto de vista de melhoria da assistência e até de custo-efetividade, né, fazem muito sentido, porque um descalonamento antimicrobiano, além de evitar a exposição desnecessária do paciente a um antibiótico de largo espectro, faz com que os custos, né, relacionados à assistência caiam. Já visto que você vai estar descalonando para um antibiótico provavelmente mais barato, né, e igualmente eficaz. Certo? Então, culturas automatizadas com MIC, com emissão de resultados, tanto parciais como definitivos, em tempo hábil, fazem parte desse tipo de abordagem. Tá certo? Outro tipo de intervenção que é bastante interessante nesse contexto de descalonamento antimicrobiano é o uso de um marcador com uma acurácia melhor,
para processos infecciosos, como é o caso da procalcitonina. Então, a procalcitonina é um marcador inflamatório com muito mais especificidade e sensibilidade para a infecção do que o marcador que normalmente a gente compara com ela, que é a PCR, né? Ela pode ser aferida no D0 do esquema microbiano e a cada 72 horas, por exemplo. Né? Então, se você tem uma melhora clínica de uma infecção, como uma PAV, uma infecção de corrente sanguínea, ou uma infecção urinária grave, você tem melhora clínica com a queda exponencial da procalcitonina e uma definição microbiológica, né, compatível com o antibiótico que você está usando, né? Ou até uma última cultura estéril do sítio sabiamente, né, acometido pela infecção, você consegue fazer a suspensão desse antibiótico em torno de 5 dias de uso, certo? Então, nós estamos falando de esquemas que a gente sabe que na prática acontece desse jeito, né? Que levariam 7 a 10 dias para terminar, esquemas que vão ser suspensos com 5 dias de duração e com propriedade, com critério. Então, isso não vai impor nenhum tipo de prejuízo para o doente, pelo contrário. Se você está conseguindo tratar mais cedo e suspender mais cedo esse antibiótico, você vai expor menos o teu paciente a todos os efeitos, né, deletérios desse antibiótico e ao risco de exposição e seleção de germes multiresistentes. Então, tem inclusive um capítulo super interessante do Yearbook do Jean-Louis Vincent, que é uma edição anual que o Centro de Terapia Intensiva deles faz, é uma das principais referências de terapia intensiva que a gente tem, que eu acredito que seja de 2016 essa edição, que traz um capítulo sobre procalcitonina e um algoritmo bastante interessante justamente de como usar critérios clínicos associados à procalcitonina, associado ao resultado das culturas para suspender esses antibióticos com 5 dias. Certo? Então, esse é outro aspecto importantíssimo. A gente está acostumado, né, de maneira equivocada, a fazer esquemas antibióticos com base nas semanas, né? Então, são 7 dias de antibiótico, são 14 dias de antibiótico, são 21 dias de antibiótico. Percebam que isso dá justamente 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Isso não foi decidido com base em evidência, ou isso foi um critério de tempo de uso, né, sustentado na conveniência, por simplesmente a gente foi aprendendo a fazer assim. Então, antibiótico pode ser, sim, utilizado por menos tempo, com critério para beneficiar o paciente. Outro aspecto importantíssimo que pode ser incluído no programa de stewardship é definição diagnóstica de infecção, que é outra coisa que às vezes dá dor de cabeça para a gente conseguir fazer, principalmente no dia de terapia intensiva, que é o nosso contexto, né? Por quê? Muitas manifestações de doenças não infecciosas mimetizam as mesmas coisas que uma infecção grave vai trazer para o paciente. Então, você imagina, por exemplo, um doente com uma pancreatite grave, mais asséptica, né? Sem coleção, etc., sem infecção. Então, essa pancreatite pode levar o paciente a uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica com vários comemorativos, tanto clínicos como laboratoriais, que são observados também no sepse. Então, a gente vai ver nesse doente que não tem infecção, ele tem um pâncreas extremamente inflamado, com a resposta inflamatória sistêmica por derradeiro, a gente vai ver ele com febre, taquicardia, hipotensão, PCR alta, leucocitose, né? E a gente tem esse reflexo quase que medular, em terapia intensiva funciona muito dessa forma, de perceber uma leucocitose com desvio esquerdo e automaticamente querer começar antibiótico. Então, isso é muito prejudicial. E eu sempre saliento isso para os meus alunos. Olha, leucocitose é uma das coisas mais inespecíficas da medicina. Vários tipos de agressão podem levar a leucocitose, certo?
Então, quando a gente trata com antibiótico, paciente grave ou um paciente de enfermaria, enfim, no outro contexto, a gente não está tratando a leucocitose, a gente precisa de uma infecção diagnosticada para escolher um tratamento adequado, condizente com aquele quadro, certo? Então, diagnóstico adequado. E aí você precisa de topografia para fazer isso. Então, que tipo de infecção, com que tipo de infecção eu estou lidando? É uma pneumonia? É uma traqueobronquite? É uma infecção do parto moles? Isso é preciso estar definido, estar diagnosticado. E não dá trabalho de fazer isso, a despeito da contagem de leucócitos. E a contagem de leucócitos ela vai vir como um termômetro para aqueles casos onde a infecção já foi diagnosticada, da adequação ou não do esquema antimicrobiano e das outras variáveis relacionadas com a evolução da infecção, como controle de foco, né, etc. Certo? Então, um fluxo para diagnóstico adequado da infecção, com definição de topografia, que vai influenciar diretamente em que tipo de antibiótico você vai precisar usar para esse doente, que via de administração, que posologia, né, junto com a epidemiologia, que eu já comentei aqui, vai fazer com que a escolha do antimicrobiano seja acertada. E a manutenção desse antibiótico, usando essas variáveis clínicas e laboratoriais, que podem, né, muito bem estar incluídas dentro do programa de stewardship, vão fazer com que o tempo de tratamento, né, seja adequado também, certo? Muitas vezes para menos do que aqueles 7, 14, 21 dias que a gente está acostumado a fazer. Comentar também sobre uma situação, né, mais pontual, que muitas vezes acaba transcorrendo no uso inapropriado de antimicrobianos, que é a sepse, certo? Então, a sepse ela é uma emergência da infectologia e, por ser uma emergência, ela precisa ser imediatamente abordada, né? Hoje a gente tem, né, recomendações, né, através do Survival Sepsis Campaign, que é o guideline que norteia nós intensivistas a lidar com a sepse, né, a orientação de começar antibiótico na primeira hora da identificação do processo de sepse. Então, suspeitei de sepse fortemente, eu diagnostiquei sepse, ou o paciente já está em choque séptico, eu tenho 1 hora para começar antibióticos, certo? Sob o risco de perder aí perto de 40% de chance de sobrevida se eu não fizesse intervenção nesse momento. Então, na sepse, como é que a gente deve lidar? Essa questão, a gente deve começar antibiótico nessa primeira hora e a gente não pode se dar o luxo de errar na cobertura antimicrobiana, porque se a gente erra na cobertura antimicrobiana, o paciente corre risco de vida, certo? Então, o Survival Sepsis Campaign, por exemplo, ele recomenda, né, na sepse bem definida e no choque séptico, um esquema que vislumbra a cobertura adequada para gram-negativos e anaeróbios, inclusive aqueles multiresistentes nosocomiais. Então, estaria bem empregado num quadro de sepsis, logicamente que se a topografia já está bem definida, isso pode mudar, né? Isso pode ser adequado, mas em linhas gerais, começar com a piperacilina tazobactam, né? Eventualmente até um carbapeneme, com a cefalosporina de 4ª geração, seriam esquemas permitidos para a gente fazer essa primeira hora da sepsis. Agora, a grande falha é quando a gente faz um esquema como esse e a gente simplesmente esquece de considerar o que vem de informação no segundo, no terceiro dia e não descalou desse antibiótico. Então, esse aqui é o grande problema. O problema não é começar um meropenem para um doente em choque séptico, né? E salvar a vida do doente por ter instituído um antibiótico que providencia uma cobertura adequada. É ao não olhar nos próximos dias para o que vem de informação e deixar esse paciente fazer 7, 14 dias de meropenem. Então, começamos um esquema antimicrobiano como esse, que eu citei, o carbapenem, né, como o meropenem. No dia seguinte, precisa haver uma reavaliação desse quadro, né? Dentro do protocolo de sepsis, por exemplo, isso já é estabelecido como rotina. No dia seguinte, uma equipe passa para avaliar se aquele doente realmente fecha critérios de sepsis, se esse antimicrobiano vai ser mantido. Por quê?
muitas vezes existe uma confusão diagnóstica, no primeiro momento é normal que isso aconteça, e no outro dia, com mais informações, né, resultados de exame, reavaliações, uma coleta mais adequada da história, percebe-se que não se trata de uma sepse. Então, alguém tem que ir lá e suspender o antibiótico, né? Ou, no outro dia, se estabeleceu mais adequadamente a topografia da infecção, alguém tem que ir lá e adequar o esquema antimicrobiano para aquela topografia evidenciada, tá certo? E principalmente na medida em que vão chegando os resultados das culturas. Então, comecei um esquema de meropenem, sei lá, com linezolida, para uma sepse, choque séptico causado por uma PAV, por exemplo, né? E quando chegou o resultado parcial das culturas, da cultura de secreção traqueal, está vindo crescimento de gram negativo. Por que cargas d'água vão manter essa linezolida como esquema antimicrobiano associado? Então, tem que haver esse reflexo, né, de receber o resultado das culturas, seja parcial ou definitivo, e começar a fazer o escalonamento. Eu volto a dizer, na sepse a gente faz dessa forma, mas a gente já faz sabendo que nos próximos dias a gente vai ter que mexer nesse esquema microbiano. O erro é começar um antibiótico de largo espectro e simplesmente deixar aquilo por 7 dias, como se fosse uma regra, ter que completar o esquema ao longo de uma semana, né? Isso transcorre em prejuízo para o doente, exposição desnecessária, seleção de germes multiresistentes e custo elevado, né, associado ao tratamento para esses pacientes. Certo? Outro aspecto importante para concluir a minha conversa aqui, eventualmente abrir para a gente discutir, é em relação à posologia, né? Então, está aí um aspecto onde a atuação do farmacêutico clínico na visita multi e interdisciplinar ela é fundamental para que tanto aspectos relacionados à via de administração correta, intervalo de administração, checagem se esses antimicrobianos estão interagindo com outras medicações que estão sendo administradas próximo ou concomitante a ele, o farmacêutico clínico ele também entra para avaliar a necessidade de ajuste dessas medicações. Então, como é o metabolismo desse antibiótico? Ele é predominantemente renal, ele é hepático, ele é, né, de outra natureza. Então, isso tem que ser considerado porque, principalmente nós da terapia intensiva, lidamos com doentes com disfunções orgânicas diversas que impactam diretamente na biodisponibilidade desses antimicrobianos, né? E hipoalbuminemia também, uma situação frequente na terapia intensiva. Então, a gente tem pacientes cujos volumes de distribuição dessas drogas podem ser completamente anárquicas, né? E se você não atenta para esses detalhes, você pode estar escolhendo o antimicrobiano correto e administrando de maneira errada. Vou dar um exemplo, vancomicina, que é uma cobertura antibiótico classicamente utilizada aí para cobrir MRSA, Clostridia, etc. A vancomicina no doente crítico, hipoalbuminêmico, mal distribuído, né, no doente fazendo disfunção renal, a biodisponibilidade dessa medicação é completamente anárquica. Então, para a gente fazer esse antibiótico de maneira adequada, a gente tem que dosar periodicamente os níveis de vancomicina séria, para saber se a gente está atingindo níveis séricos compatíveis com tratamento para esse doente. E se a gente não faz isso, a gente corre o grande risco de não estar fazendo a cobertura adequada. Então, a gente está queimando um recurso, por mau uso, daí provavelmente vai precisar escalonar para uma medicação mais pesada ou de maior custo por não ter os recursos necessários para administrar adequadamente esse antibiótico. Entendeu? Então, vocês puderam perceber que são muitas coisas envolvidas com o estilo antimicrobiano, mas muitas mesmo. Porém, a grande maioria delas não depende de recursos financeiros, recursos tecnológicos muito avançados. São coisas simples, coisas que a grande maioria dos hospitais tem condições de adquirir, de implementar. Aquelas que são um pouco mais onerosas se justificam pelo impacto do ponto de vista de custo-efetividade que tem. Por exemplo, o hospital vai contratar no seu laboratório a dosagem de vancomicina sérica,
isso vai acarretar no custo, mas olha o impacto que isso não vai ter nos tratamentos, haja vista que você vai conseguir tratar adequadamente os doentes com vancomicina. Você não vai precisar escalonar essa cobertura para uma tecoplanina, para uma lesolida, que são microbianos mais caros. Né? Então, isso precisa ser considerado também. Mas, independente de que aspectos vão ser vislumbrados, o primeiro passo é o serviço colocar em prática um protocolo de stewardship antimicrobiano institucional para que as coisas comecem a caminhar da maneira correta. Então é isso, gente. Isso que eu queria passar para vocês, algumas informações, algumas ideias, né?